Aleluia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia juntamente comigo, lá no Evangelho, segundo São Mateus, no capítulo 25. Amém? Mateus, capítulo 25. Glória a Deus, né? Estamos estudando a respeito das parábolas, né? Nas quartas-feiras. E como o tempo passa rápido, né, irmão? Hoje nós já estamos na sexta parábola. E hoje nós vamos estudar a parábola dos talentos. Amém? Quem já ouviu falar das parábolas dos talentos aqui? Glória a Deus, né? E vamos aplicá-la, né? Vamos entendê-la e aplicá-la ao nosso coração. Que o Senhor nos capacite, nos ajude, nos dirija, né? E nos revele a sua palavra para aplicação, como iluminação na nossa vida. Então, Mateus capítulo 25, versículo 14 a seguir, é onde retrata essa parábola, né? E ela vem na sequência de algumas parábolas que Jesus está contando aqui, dentro do sermão chamado sermão profético, né? O sermão profético de Jesus, que começa no capítulo 24, né? E dentro do sermão profético, Jesus conta algumas parábolas, mas nós estamos falando as parábolas de acordo com aquilo que o Senhor tem trazido no nosso coração, tá bom? Então, possa ser que a gente volte a falar de alguma parábola aqui ainda dentro desse sermão profético ou não, né? Mas o importante é que cada aplicação ela seja necessária e precisa para a nossa vida. Então, vamos lá. Mateus 25, 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todos o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Glória a Deus. São tantas parábolas, irmãos, tantas parábolas maravilhosas que temos, que eu confesso que eu fico no dilema para dizer: meu Deus, vamos falar de qual parábola hoje, né? E como é gostoso a gente aprender com a palavra de Deus, né? E o Senhor nos trouxe essa parábola para que a gente pudesse ponderá-la, né?
para que a gente pudesse examinar, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é para ser examinada, não é verdade? Examinada. Por mais que a gente esteja lendo a palavra, mas não é ler por ler, né? Aí eu li um texto, não o que não entendi nada, não sei. Nem li, nem entendi, nem sei o que é, mas também não procuro entender. Então, se a gente lê uma informação e se a gente não entende o que aquela informação nos traz, não adiantou de nada, irmão. A gente só tem efeito a palavra uma vez que ela é compreendida, é verdade? Se você pega um manual de algo, né? Você compra alguma coisa, você lê o manual. Se você não entende nada, não vai dar em nada. A coisa só acontece a partir de que você entenda. Então a palavra só começa a fazer efeito a partir do momento que a gente começa a examinar, a entender o caminho, o trilho que ela vai nos dando. Amém? E como temos falado todas as quartas-feiras, Jesus usava o método da aplicação de parábolas, geralmente para ensinar ou algo de cunho moral ou espiritual. Aqui Jesus está tratando a respeito dos últimos tempos, né? E certamente a mensagem principal desse texto aqui, a gente poderia resumir essa mensagem da seguinte forma: um dia prestaremos contas. É a mensagem principal, irmãos. É claro que muitas vezes as pessoas pegam uma parábola como essa e começam a fazer várias aplicações alegóricas, né, ou figurativas, né? A pessoa começa a aplicar muita figura, né, a respeito das coisas e às vezes foge do assunto principal que Jesus estava tratando. Ainda que muitas vezes um texto ele tenha compreensão alegórica, né, ou figurativa, mas também, né, na maioria das vezes, a primeira aplicação dela, né, claro que tem texto que ele é figurativo, né, mas na grande essência os textos são literários. É claro que a gente entende, né, quando Jesus fala assim, olha, é melhor entrar faltando um olho, né, se o teu olho te levar a pecar, é melhor que você arranque o teu olho fora, porque é melhor entrar no reino dos céus cego do que ser condenado com olho e tudo, não é verdade? É claro que isso tem uma aplicação alegórica, mas de certa forma Jesus está dizendo assim, ó, se ainda valesse a pena você entrar cego, porque não existe um espírito cego, né? Depois que a gente morrer, quem morre cego não ressuscita cego, né? Não existe um corpo vivificado cego. Mas Jesus está falando o quê? Ainda que seja necessário você arrancar seu olho fora, a vida eterna valeria a pena. Então, é claro que tem texto que a gente já entende de cara que ele é figurativo, mas as mensagens principais, irmãos, sempre tem a ver com algo literal que Jesus estava ensinando. E Jesus estava tratando de quê? A respeito de uma prestação de contas que ela ocorrerá. Amém? Então, vamos examinar aqui, né? Já foi lido, o texto por si só é muito claro, né? Aquele Senhor, e o interessante que ele faz, lógico, né? Aqui traz algo figurativo a respeito de esse Senhor. É claro que nós passamos a entender que é realmente o Senhor Jesus, né? Que foi para um outro país, ou seja, ele foi para uma terra distante, não foi para outra cidade, né? Ele não foi para outro bairro, ele foi para outro país, então foi para um lugar remoto, né? E antes dele ir, ele chamou seus servos e ele distribuiu a cada servo alguns talentos. Isso é a leitura que fala, né? A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1, antes de se retirar. A Bíblia diz que imediatamente o que ganhou 5, veja só o que mais ganhou, imediatamente quando ele pegou, ele recebeu os 5 talentos, ele saiu imediatamente a negociar, ele já foi resolver, né, o que ele tinha recebido para poder realmente pôr em movimento, pôr em ação aquilo que ele havia recebido. Ainda que a palavra talento no português tenha a ver com habilidade, não é verdade? E às vezes essa parábola é até colocada dessa forma, irmão, você tem um talento disso, tem um talento daquilo. Ainda que tenha a ver, né, a palavra talento na Bíblia não tem a ver com talento, né, na ideia de habilidade, mas esse talento aqui tem a ver com unidade monetária, né? Porque você vai ver aqui o Senhor falando para o servo inútil, dizendo para ele aqui, já que você não fez nada com o meu dinheiro, você deveria ter deixado com os banqueiros, né? Então isso tem a ver com algo que, com a unidade monetária, e não com talento na ideia de habilidade, mas que também tem essa aplicação
né, no nosso idioma, e cabe essa aplicação também para a gente. Então, né, a ideia do talento é justamente isso, do dinheiro que ele colocou na mão de cada um para que ele pudesse administrar. O talento ele é uma unidade monetária, irmãos. A Bíblia, né, tem as unidades de peso, de medidas, né, de dinheiro, e é bem diferente. Às vezes a gente lê o texto, a gente não para, né, para examinar exatamente o que cada aplicação de medida, né, de peso, de dinheiro quer dizer, mas só para você ter uma ideia aqui, ó, um denário, ele correspondia à paga do trabalho de um diarista, o dinheiro, a paga de um trabalhador diário, né? Você contratava alguém para trabalhar na sua seara, na sua vinha, na sua casa, um denário pagava a diária dele, tá? Um denário. Só que um talento corresponde a 6.000 denários, que daria equivalente a mais ou menos quase 20 anos de dinheiro trabalhado, de trabalho, de salário. Imagina só. Então, quem menos recebeu dinheiro equivalente a 20 anos de salário. Um talento. Então não era pouca coisa, né? Um talento era muita coisa, era muito dinheiro na mão de um servo, né? Então não tem aquela desculpa, mas ele só recebeu um talento só, foi por isso que ele não se empolgou para trabalhar. Não, de forma alguma. Não é bem isso que o texto quer dizer. Então nós vamos aprender algumas aplicações aqui que o texto vai nos ensinar. A gente viu também, irmãos, né? E eu quero salientar também nesse estudo, nessa parábola, como já vimos em algumas outras parábolas também, para que a gente não tenha aquela ideia, né? Porque quem recebeu 5, granjeou mais 5 e devolveu 10. Não é isso que o texto diz? Quem ganhou 2, granjeou mais 2 e entregou 4. E para tanto que o que ganhou 5 e fez 10 e o que ganhou 2 fez 4, eles tiveram do seu senhor elogios, né? Servo bom, útil, né? Servo maravilhoso, entra aqui no descanso do teu senhor. E aquele que ganhou apenas um talento, né, que não aplicou em nada, antes enterrou o seu talento, né? Ele foi taxado como servo inútil e foi lançado, né, como o texto aqui bem diz aqui, ó, nas trevas. Mas entendendo, irmãos, que a aplicação desse texto não tem nada a ver que nós somos salvos por obra, tá? De forma alguma, não é isso. A Bíblia não afirma isso, não é isso. E algumas vezes que a gente, entre alguns estudos assim, é bom a gente salientar isso, que aqueles servos não entraram no repouso do seu Senhor, no descanso, não é porque eles trabalharam, se esforçaram, não. Mas a gente vai compreender que eles fizeram tais coisas, por quê? Porque a disposição do coração deles, ou seja, o servo útil, né, aquele que já é salvo no Senhor, ele trabalha de forma honrosa para o seu Senhor. Então é isso que o texto quer dizer. Ele não é salvo pelas obras, mas ele manifesta suas obras porque ele é salvo. Amém? Então que isso aí fique bem definido para a gente. Então, vamos fazer algumas aplicações a respeito desse texto que ele nos ensina. Primeiro aqui, esse texto nos ensina que Deus, ele é justo. Amém? Deus é justo. Deus deu 5 talentos para um. Por que Deus não deu 5 para cada? Por que Deus não deu 2 para cada ou 1 para cada? De repente a gente tem aquele senso, né, de, puxa, eu vou dar, né, o meu filho está aqui em casa, eu tenho 5 filhos, vou dar R$1 para cada um, né? E de repente até a gente tem essa ideia, né, do mais novo ou mais velho, né? Um tem 15 anos, o outro tem 5 anos, e você vai dar R$1 para quem tem 15 e R$1 para quem tem 1 ano. Não tem cabimento a gente pensar dessa forma, não é verdade? Cada um vai gastar ou vai usar de acordo de acordo com a sua maturidade, né? Então observa que Deus é um Deus justo, ele não é injusto. Então se ele logo deu 5 talentos para o primeiro, é porque ele entendia que aquele tinha habilidade para poder administrar 5 talentos. Se ele deu 2 para o outro, é porque ele via que aquele era capacitado para se movimentar com 2. E aquele que tinha 1, irmãos, ele também era habilitado para poder granjear ou trabalhar em cima do único talento que ele havia recebido. Então Deus não é um Deus injusto. Deus não nos vai pegar e nos vai colocar em situações ou para resolver situações, ou para
desempenhar alguma função sem que a gente tenha capacidade para isso. Deus não vai nos colocar, ou seja, em condições que a gente não possa dar conta. Ou seja, Deus só nos pede aquilo que somos capazes de ofertar. Amém? Deus só nos pede coisas que podemos oferecer para Ele, irmãos. Porque senão Ele seria um Deus injusto. Então Ele distribui segundo a capacidade de cada um. Ele distribui segundo a capacidade. Por quê? Para que a pessoa possa desempenhar da melhor maneira. Não é verdade? E quando a pessoa não entende isso, ela coloca a outra em maus lençóis. Um exemplo, vamos falar em termos ministeriais. Em termos ministeriais. Se de repente alguém, um pastor, ele por necessidade ministerial, de repente ele vê um irmão, e o irmão tem sido um bom cooperador, ou um bom diácono na igreja. Um irmão habilidoso no seu ministério, do diaconato, e tem servido bem. Mas ele não tem uma disposição para ser um presbítero, nem um pastor. E às vezes as pessoas pegam e dizem, não, precisamos aqui de mais um pastor, ou precisamos aqui de mais um presbítero, e pega aquele irmão como um diácono, e eleva ele e traz e apresenta à igreja ele como um presbítero, como um evangelista ou como um pastor. E de repente aquele irmão não vai desempenhar bem o papel dele como pastor, como presbítero ou evangelista, o tanto ele fazia no seu ministério do diaconato, porque o talento que ele tinha era para ser um diácono. E quando se coloca a pessoa, um fardo pesado sobre alguém, ela não vai desempenhar bem. Isso é como se fosse, digamos assim, algo injusto sobre aquela pessoa. Dar para ela uma função do qual ela não tem habilidade para fazer. Porque Deus confia a cada um aquilo que nós podemos entregar para Ele. Então, em primeiro lugar, Deus é justo e distribui seus talentos, que aí a gente pode trazer de forma figurativa, suas habilidades na nossa vida, segundo a capacidade de cada um. Amém? Segundo a capacidade, então, se nós formos olhar também em outro ângulo aqui, ou seja, todos os servos, eles receberam talento. Ou seja, de certa forma, ninguém ficou do lado de fora. Se a gente for contextualizar aqui em nosso meio, o que é que podemos dizer? Que todos nós temos talento. Amém? Todos nós. Você tem pelo menos um talento, você tem um talento. Você é capaz de fazer, de ofertar, de oferecer algo a Deus. Deus te deu esse talento a fim de que você possa usá-lo. E de repente a gente olha assim, poxa, mas eu queria aquele talento, Ou seja, mas Deus me confiou aquilo que eu sou capaz de dar para Ele. Amém? Deus me habilitou com algo que eu posso dar para Ele. Ou seja, Ele nunca me pedirá coisas que eu não possa dar. Então aprenda em primeiro lugar isso. Deus não te pedirá coisas que você não possa dar, porque Deus, Ele é justo. Amém? Segundo lugar, nós temos que entender, irmãos, que o talento ainda continua sendo dele. Segundo lugar, somos mordomos. Vamos ver aqui, 1 de Pedro, capítulo 4 e o versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4. E o versículo 10. Graça de Deus. Então veja só. Temos o que dá. Sirvam uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, o talento que você recebeu. Como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Ou seja, o texto nos deixa claro que nós recebemos dom e apenas somos diáconos ou despenseiros, O diácono tem a ver com o quê? Com serviço, Ou com o mordomo. Então, em segundo lugar, todos nós somos mordomos e o talento ainda continua sendo do Senhor. Veja que depois que ele volta para quê? Para uma prestação de conta. Por quê? Porque o talento ainda é dele. O talento não é nosso, o talento é dele. Agora, a questão, irmãos, é o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos dá. Porque a mensagem principal é essa. Uma hora nós estaremos cara a cara, face a face com Ele, para prestar conta
daquilo que Ele colocou na nossa mão. Amém? Somos despenseiros, você tem que trabalhar com aquilo que é dele, sabendo que você vai prestar contas a Ele, e aquilo não é seu, você não pode negligenciar, você não pode faltar com aquilo que é dele. Às vezes, há pessoas que têm determinados dons ou talentos, e ela, às vezes, se acha dona daquilo, ela se acha dono daquilo, e não é, irmão. Ninguém pode se vangloriar por nada disso, porque provém de Deus. É como o Senhor disse para Moisés: Moisés, por acaso não fui eu que fiz a boca, Irmãos, Deus nos dá habilidade para falar, porque Ele nos deu a boca para falar. Deus nos capacita para coisas, ou seja, tudo que podemos fazer é porque Ele primeiro nos habilita a fazer. O que nós temos que entender é que provém dele qualquer habilidade, qualquer dom, qualquer talento, tudo provém dele. E o que nós podemos fazer é servir. Observa que a árvore não dá fruto para ela, não é verdade? Não tem lógica. A árvore dá fruto, O fruto é dado para alguém comer. Ou seja, se dentro da comparação, da figuração bíblica, quando a Bíblia diz que nós somos árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria. É claro que a gente às vezes é o fruto do nosso trabalho, porque é claro que o texto tem a ver com a prosperidade, com a provisão, Aquele que está no caminho do Senhor, ele dá fruto, ou seja, se você trabalha, você vê o fruto do seu trabalho, Mas também tem a ver com a ideia do frutificar sobre a vida de alguém, é verdade? E quando a árvore frutifica, o que é que alguém faz? Vai lá e se alimenta do fruto dela, Se a gente for olhar dentro desse contexto, ou seja, Deus, quando nos dá dons, talento, nos faz frutificar, é a fim de que outras pessoas possam saciar, ou seja, se alimentar de Deus através da nossa vida. Amém? Então, em segundo lugar, essa questão, somos mordomos. Aí eu te pergunto, como você tem servido com aquilo que Deus colocou na sua mão? Lembre-se que um dia nós iremos prestar contas a Ele. Terceiro lugar, Ele é que dá recurso para servir. É aquela questão, irmãos, o Senhor nos habilita. Amém? Ele nos habilita, Ele nos capacita. Não é no nosso recurso, não é na nossa força. Você vai ver que Paulo, quando fala da armadura, ele vai dizer que, portanto, nos revistamos de toda a armadura de Deus. A armadura não é nossa. Ou seja, é Ele que dá recurso para servir. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus não nos permitirá enfrentar nenhuma tentação além do que nós possamos suportar. De forma alguma. Por quê? Porque o recurso provém dele. Não adianta, é claro, você pode buscar uma capacitação, eu vou buscar aperfeiçoar aquilo que Deus me deu, Puxa, eu percebo que eu sou uma pessoa que tenho prática para poder aconselhar pessoas, então eu vou me aprimorar nisso daí, eu vou me aprimorar, Eu vou ler livros de conselheiros, de pessoas que trabalham no ministério de reconciliação, pessoas que trabalham no ministério de aconselhamento. Então, eu vou ler pessoas que trabalham que exercem esse ministério, eu vou ler a Bíblia a respeito desse ministério, e eu quero ser um bom conselheiro. Amém, glória a Deus. Deus te capacitou, Ele te dá recurso, e você busca o quê? Aperfeiçoar, Puxa, Deus me deu uma voz boa para cantar. Opa, vou buscar recursos para aprender. Deus me deu talento. Vou me aperfeiçoar nisso daí. Para quê? Para que eu possa servir melhor. Amém? Servir melhor. Observa que os dois primeiros servos, irmãos, eles serviram em excelência. Excelência. Por quê? Veja só. Um recebeu 5. Quanto foi que ele devolveu? 10. Irmãos, qual é a porcentagem disso aí? É quanto? 100%, irmão. Isso aí é o que? É plenitude, isso é excelência. Quem recebeu 2, devolveu 4. O que é isso? Plenitude, 100% também. Está entendendo?
Aquilo que Ele dá, o recurso que Ele nos dá para servir, Ele quer que a gente sirva da melhor forma. Amém? O talento que Ele te deu para você servir, Ele quer que você aplique da melhor forma. Amém? Quarto lugar, nós iremos prestar contas, que é a ideia principal do texto. Observa que depois que ele chegou, ele chamou um a um. E ninguém poderia transferir responsabilidade para o outro. Ele chamou um a um. E observe aqui, irmãos, que essa questão aqui é maravilhosa, né? Quando ele chama um a um, você vai ver que os dois primeiros, eles chegaram fazendo uma boa apresentação. Porque, irmãos, quando nós trabalhamos diante de Deus, quando nós servimos a Deus com alegria, com plenitude, quando nós não falhamos diante de Deus, nós não nos envergonhamos. Nós temos prazer, há prazer de chegar, de comparecer diante do Senhor. Há prazer na nossa oração de dizer: Senhor, olha para a minha vida, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho buscado, eu tenho me esforçado, buscar a Tua presença. A gente não chega, como querem se esconder de Deus, como Deus chegou no jardim e Adão lá se escondendo de Deus. A gente não fica naquele jogo de querer se esconder. Então, aqueles servos já chegaram lá, puxa, olha, o Senhor chegou, tá? É prestação de contas. Opa, estou ansioso para prestar conta para Ele. Chegou lá, olha, Senhor, o Senhor deixou 5 talentos comigo, não foi? Aqui tem 10. Tem 10 talentos aqui. O outro chegou lá: Senhor, tu me deixasse 2 comigo, toma 4 aqui. Agora, veja só a condição do servo que recebeu 1 talento. Ele tinha praticamente o quê? Dinheiro de 20 anos de trabalho da mão dele. Aí veja só como ele chegou diante do Senhor. Vamos voltar lá no texto principal. Amém? Vamos lá? Veja só como ele chegou assim. 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, veja só como ele chega diante do Senhor. Sabendo que tu és homem severo, ou homem duro, que ceifas onde não semeaste. Imagina se alguém chegasse assim para você, meu irmão. Veja só a insensatez. E ajuntas onde não espalhaste. Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Agora, veja só a resposta do Senhor no versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então, esse homem, ele já chega na realidade ofendendo, culpando ou responsabilizando o Senhor. No mínimo, ele estava dizendo que ele era o quê? Um Senhor injusto. Porque uma pessoa, irmãos, que ajunta onde não espalha, uma pessoa que ceifa onde não colhe, é uma pessoa injusta, não é verdade? Como é que eu posso colher de uma lavoura que eu não plantei? Como é que eu posso ajuntar de algo que eu não espalhei? Então, no mínimo, ele estava dizendo que aquele Senhor, ele era um Senhor injusto com ele. Ele estava querendo, de alguma forma, o quê? Se esquivar da sua responsabilidade. Irmãos, nós, diante de Deus, não podemos, não temos argumento nenhum diante de Deus, para que a gente possa querer se justificar, querer dizer ou explicar para Deus que nós não podemos, Senhor, mas eu não pude, eu não tive condições, eu não tive capacidade. Irmãos, porque Deus, se Ele te cobrar algo que Ele não te habilita, aí sim, Ele será um Deus injusto. Mas Ele te pedirá justamente aquilo que você é capaz de dar. Aquilo que é capaz de você ofertar. Aquilo que você é capaz de entregar. Deus te pedirá sempre o que você é capaz de entregar para Ele. Ou seja, nós estaremos diante do Senhor um a um, para prestar contas daquilo que Ele nos confiou.
Há uma confiança da parte de Deus para comigo e para com você. Há uma confiança. Deus te colocou algo nas mãos. E quando a gente aplica esse texto, irmãos, de uma forma, digamos assim, geral na nossa vida, aí a gente vai ver de tudo que Deus nos dá. A gente poderia dizer de tudo que nós semeamos. Se nós semeamos é porque nós temos semente, não é verdade? Agora veja só, de tudo que nós semeamos, de tudo que Deus nos dá. Ou seja, prestaremos conta de tudo que Deus nos dá, das amizades que Deus nos dá, das pessoas que atravessam o nosso caminho, das pessoas que chegam enfermas perto de nós, que ouvimos falar, pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas que precisam... Interessante, né? Interessante. Semana passada, quem lembra a parábola que a gente pregou semana passada? Hã? Alguém lembra? Vou refrescar a tua mente. A parábola do semeador. Foi essa? Hã? Foi não. A parábola do bom samaritano. Amém? Interessante, irmãos, que quando a gente chegou em casa, acho que foi domingo, depois do culto, né? Tinha um homem deitado no canteiro na frente de casa. Eu olhei para a Verônica e disse, olha o homem caído na beira do caminho ali, ó. Eu disse, meu Deus, que situação, né? Aí eu fui lá conversar com ele. Perguntado o que ele precisava, o que eu poderia fazer por ele. Ele disse, não, está tudo bem, aqui eu estou tranquilo. Vou procurar um lugar mais tarde para deitar, mais tranquilo. E eu disse, o senhor está precisando de uma coberta? Ele disse, não, tem uma coberta aqui. Pessoal, tá vendo? A pessoa aqui não quer se aproveitar de ninguém, né? Não, tem uma coberta aqui, estou tranquilo. O senhor quer comer alguma coisa? Não, tem uma comida aqui, mostrou, tem um biscoito, pão, as coisas lá. O senhor quer tomar um café quente, um chocolate, alguma coisa? Ah, eu aceito isso aí. Aí entramos, preparamos para ele e trouxemos lá. E eu fico pensando, irmãos, hoje como às vezes é difícil, no mundo que a gente vive, às vezes como é difícil as pessoas pararem, não é verdade? Pararem para poder dar o mínimo de atenção. E eu confesso a você, irmãos, que eu fui dormir meio atormentado com aquela situação. Eu estava dizendo para a Verônica, nós temos aqui 2 quartos, né? Poxa, esse camarada está lá fora, não sei onde ele vai dormir essa noite. É claro que a gente fica entre a cruz e o punhal, não é verdade? Como é que eu posso colocar alguém estranho dentro da minha casa? E Deus nos prova justamente em cima daquilo que a gente fala. Eu disse, Senhor, naquilo que eu puder servir, ajudar, eu confesso aos irmãos que me senti limitado de não colocar aquele camarada para dormir dentro de casa. Eu confesso a você que me senti limitado em cima dessa situação. É claro que a gente fica naquela situação, de dizer, meu Deus, né, eu não sei, né, você coloca ele num quarto, vou trancar o quarto, porque você não conhece aquela pessoa, você não sabe quem é, a procedência dela. É claro que isso, para qualquer pessoa que você falar, a pessoa vai dizer, não, você não pode, né, é uma questão de prudência até, é uma questão de prudência. Que nós não sabemos, não conhecemos a pessoa, mas é claro, se tivermos um lugar seguro para colocar, seria perfeito. Eu conto isso não para a nossa glória, eu digo assim, eu disse para a Verônica, se fosse o Flávio é um andarilho, uma pessoa de rua, que a gente, agora ele sumiu já faz um tempo, né? Mas a gente conhece o Flávio, que desde que a gente chegou em São José, que a gente conhece o Flávio, desde que a gente chegou em São José. E certa vez o Flávio morou conosco, lá naquela casa que você mora, Júnior. O Flávio morou lá com a gente, lá. A gente conversei com a Verônica, a gente conversou, e lá atrás tem um porão, né? E na época a gente tinha revestido todo ele de isopor, né? Estava bem quentinho, estava pintado, estava bem organizado lá. E a gente colocou cama, colocou ventilador, colocou uma televisão, né? Até Júlio na época ajudou com a decoração lá. E ele morou lá um tempo, até ele sair por conta própria, porque ele não quis mais. Ele não quis, simplesmente ele foi embora, né? E eu fico olhando, irmãos, que Deus, Ele vai nos colocando, nos provando justamente em cima de coisas. Bom, em resumo, aquele senhor agradeceu pelo café, pelo leite. Eu disse, olha, eu moro aqui, a hora que o senhor precisar de alguma coisa, pode bater na minha porta aqui. Se eu estiver em casa, estamos aqui, nós te servimos. Ele agradeceu e não vimos mais ele. Amém? Mas o que eu estou dizendo com isso, irmãos, é o quê? Que nós vamos prestar conta, né? De repente, da noite fria, que aquele rapaz estava ali com frio, precisando de algo quente, de uma vestimenta, ou de algo para se aquecer, de um chá, de um café. E nós vamos prestar conta, eu creio, de tudo isso.
da vista grossa que a gente faz para alguém, né? De tornar aquela pessoa invisível diante de nós. Eu confesso que algumas vezes, andando aqui em São José, já vi pessoas caídas, né? Caída, largada. Uma vez eu vi entrando aqui no Parque Industrial, ali na altura ali da DR ali, e quando eu entrei, eu vi uma pessoa caída ali na esquina, né? Com um saco e deitada, e estava uma noite fria. Eu disse, meu Deus, eu parei mais embaixo assim, eu disse, meu Deus, o que é que a gente faz numa hora como essa, Senhor? O que é que a gente pode fazer? Aí me veio à mente, né? Eu vou ligar no 156. Eu tenho até cadastro lá no 156. Quando eu ligo, já tem uns 3 ou 4 já que eu indiquei, né? E eu liguei lá, eu falei, olha, tem uma pessoa assim caída, está viva, está como? Eu disse, olha, eu não parei para ver, mas é homem ou mulher, disse, não deu para identificar, mas já era um adulto, estava lá caída, assim. Ah, tudo bem, vou estar mandando uma viatura, então vou mandar alguém lá para ver. Outra vez lá no Morumbi, saindo da casa de Wellington lá, numa esquina chuvosa, tinha um homem caído lá também. Outra vez na esquina de casa. Então, existem recursos que a gente pode usar para abençoar pessoas. E não fazer vista grossa, não fingir que não é conosco. Irmão, tudo isso é algo que Deus está nos dando para que a gente possa servir. É algo que Deus está nos dando para que a gente possa fazer sobre a vida de alguém. Então, nós iremos prestar conta de tempo, de recurso, de dinheiro, né, de amizades, de família, né, de pessoas que estão na nossa vida, dos filhos que Deus coloca na nossa mão, né, porque a Bíblia diz que filhos são que herança do Senhor. Herança não é algo nosso, ela é do Senhor. Então, como nós estamos devolvendo para Deus, então nós prestaremos conta de muitas coisas, eu acredito, de muitas coisas. Quinto, nós aprendemos com essa parábola também sobre a fidelidade nos leva a lugares de gozo. Veja só, Mateus 25, 21 no texto que a gente está, né? Versículo 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então eu vou declarar o quinto e o sexto numa vez só. O quinto, a fidelidade nos leva a lugares de gozo. Sexto, nós vamos ver que a fidelidade no pouco nos transporta para o muito. Amém? E os dois estão nesse mesmo versículo aqui. Então veja só. Quando esse homem, esse servo, foi fiel em algo terreno, ele foi transportado para onde? Para o gozo do seu Senhor. É claro que quando a gente faz, né, uma interpretação, né, para algo espiritual, ou seja, tudo aquilo que Deus nos dá aqui nessa terra para que a gente possa usar, ou seja, irmãos, se Deus me dá recurso para eu me alimentar e eu poder servir outra pessoa, por que não? Deus está me dando aquilo simplesmente por dar? De forma alguma, né? Então, de tudo que Deus nos dá, certamente é para investir, para aplicar, né? E para semear. Só que toda semeadura nessa terra faz produzir algo no mundo futuro. Amém? O que a gente planta aqui, a gente colhe. E pode colher aqui também, mas lá a recompensa é sobrenatural. Então observa o que? A fidelidade nos leva a lugar de gozo, a lugar de plenitude. Porque é isso que ele fala, porque você foi fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Então tudo aquilo que você faz aqui, nessa terra, pelas pessoas, usando não do que é teu, mas daquilo que Deus te dá. E o pior é que a gente se apega às coisas que Deus nos dá como se fosse nossa. E nós não podemos ser egoístas, porque aí entra o sexto princípio, que é justamente isso. Quando somos fiéis no pouco, Ele nos transporta para o muito, irmão. Quando a gente se apega ao pouco, permanecemos no pouco? Não. Perdemos até o que tínhamos, porque é assim que termina a parábola. Não é assim que termina? Aquele mau servo, ele continuou com o pouco que ele tinha? Não. Até o que ele tinha foi tirado e foi dado a quem tinha recebido 10, não foi isso? Então observa, a fidelidade no pouco nos transporta para o muito, mas se permanecermos apegados ao pouco, nem o pouco nos sobrará.
E nós temos que aplicar isso também em todo âmbito e aspecto da nossa vida. Deus te dá a semente, Deus te dá o recurso, o dom, o talento, Deus te dá a condição de servi-lo. Nós achamos que isso é nosso e retemos aquilo que é de Deus. De forma alguma Deus vai dar mais. Porque a Bíblia diz, a própria Escritura diz, né? O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Coríntios, fala que o Senhor só dá semente para o semeador. Não é verdade? Semente para quem semeia. Então, irmãos, o segredo, não é o segredo, né? É o princípio. Domingo a gente falou disso aqui. Irmão, os ensinamentos de Jesus é muito claro. É muito nítido os ensinamentos de Jesus, irmão. Jesus só ensina coisas, olha, simples. Coisas ali fundamentais, que se a gente pegar esses princípios aqui e edificar a nossa vida sobre eles, irmão, não tem como a gente dar errado. Não tem. Só que a gente é muito descrente, a gente só acha que a coisa funciona se a gente pagar preço, né? Aí eu tenho que pagar, tem que ser coisa difícil. Não, irmão. Jesus não trabalha com dificuldade, Jesus trabalha com fidelidade. Amém? Não é dificuldade. Então veja só, se você é fiel no pouco, o Senhor tem te dado pouco recurso. Por quê? Porque Ele sabe a tua capacidade de trabalhar com pouco. Então, seja fiel no pouco. Amém? Seja fiel no pouco. E agora observe que esse pouco é considerado pouco quanto a esse mundo. Porque Ele disse isso para quem recebeu 5. Versículo 21. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco. Irmãos, ele tinha 5 talentos na mão dele. Se um talento era equivalente a aproximadamente 20 anos de salário, imagina 5 talentos. Dava o quê? 100 anos, não é verdade? 100 anos. E o Senhor considera aquilo ainda como pouco. Ou seja, não tem nada nesse mundo, nesse tempo, nessa vida que se compare com aquilo que é no mundo espiritual, irmão. Nós não podemos nos ater, nos deter, nos apegar àquilo que é desse tempo. Às vezes nós estamos com a semente na mão de coisas. Às vezes Deus está só esperando que a gente se mova em alguma coisa para que Ele possa responder. Amém? Deus só quer que a gente faça alguma coisa. Deus só quer que a gente semeie. Quando você convida alguém para vir à igreja, você não está, irmãos, garantindo o crescimento da semente, porque você não pode fazer isso. Mas você pode semear. Ele dá o crescimento, mas é você quem semeia. Ele traz a provisão, mas é você quem semeia. É Ele que edifica, mas é você quem semeia. Amém? Então, o quanto nós temos falado, nós temos falado de Jesus para outras pessoas. Eu estou aqui, né, estou lá na Zona Leste. Aí eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho para alguém da Zona Leste, né? Estou lá fazendo um serviço. De repente o camarada está lá trabalhando lá, e eu começo a falar com ele, de repente eu começo, não vou falar de Jesus não, porque o camarada é da Zona Leste, cara. Eu sou da Zona Sul. Aí ele não vai nem congregar comigo. Irmão, enquanto eu semeio lá, Deus faz crescer aqui. É assim que funciona o reino de Deus. É essa a ideia que nós temos que ter. O reino de Deus tem que frutificar. Amém? Como é que as coisas vão acontecer se nós não lançamos mão da semente para semear? Agora pensa em qualquer coisa da tua vida. Em qualquer coisa da tua vida. Está na tua mão? Deus te deu condições? Semeie. Deus só vai te colocar no muito se você for fiel no pouco. Irmão, isso é verdade, irmão. Isso é verdade. Olha, tem gente que pode pensar assim, né? Se a gente for falar em termos de... Se a gente for transfigurar isso daqui justamente para a questão aqui financeira, né? Porque o talento, como a gente falou, tem a ver com unidade monetária. Se alguém disser assim, eu só vou... Um exemplo, tá? Eu só vou dar o dízimo na igreja quando eu puder dar um dízimo de R$500, eu dou. Né? Quando eu puder dar 500, mas tá vendo que eu vou dar um dízimo de R$1? Está vendo que eu não vou dar um dízimo de R$10 só? Né? Então, irmãos, biblicamente falando, se a gente não consegue ser fiel com 10, com 500, nós não vamos ser, não. Não vai. Está entendendo? Agora, se você consegue ser fiel no pouco, né? A gente vê uma pessoa que é econômica quando ela economiza, não é uma questão de ser mesquinha, mas é uma pessoa quando economiza centavos.
né? Não estou falando de mesquinhez, não, irmão. Estou falando de pessoa que realmente, ela quando vai no mercado e ela olha lá, né? Um exemplo, esse feijão aqui é 9,80, mas esse aqui é R$ 9. É o mesmo feijão, tá branco do mesmo jeito, só mudou a embalagem, opa, vai o de 9. Verdade? Quando a pessoa realmente, ela consegue administrar as coisas. Ou quando a pessoa diz assim, né? Igual falar num sentido negativo, né? Poxa, cheguei aqui nesse escritório, ninguém está me vendo, né? Um copo aqui, né? 30 canetas. Cada caneta mais bonita. Só de bique tem 15. Ninguém está vendo. Tem tanta caneta aqui, eu vou levar. Uma caneta não é nada, eu vou levar. Irmão, a pessoa que é infiel com uma caneta, imagina se ela vê ouro. Está entendendo? Se ela vê uma canetinha Bic e ela não se contém e leva, se ela vê moedas de ouro no lugar, irmão, ela vai querer levar. Se ela não é fiel no pouco, no muito ela não vai ser. Então aplique isso para a sua vida. Seja fiel no pouco, porque é a partir daí que Deus vai começar a te colocar no muito. Mas isso em tudo da sua vida. É financeiro, aplique. Amém? Em amizades, em relacionamento, em obra, em tudo que você puder fazer, quanto ao evangelismo, quanto a falar do amor de Deus, aplique. Amém? 7º lugar, não somos aprovados por ter recebido talento, mas pelo que fazemos com os talentos recebidos. Amém? Vou ler novamente. Não somos aprovados por ter recebido talento. Eu recebi um talento, então já estou aprovado. Não. Mas pelo que fazemos com os talentos recebidos. Tá? Não é porque a pessoa recebe um talento que ela, né, de repente tem gente, né, tem pessoas que, tem um talento disso, tem um talento daquilo, é aprovado por Deus. Não é assim que a coisa funciona não, meu irmão. Porque aquele homem tinha recebido um talento, mas ele foi aprovado? O último? Não. Os outros foram aprovados por quê? Por aquilo que eles fizeram com o talento recebido. Observe que a coisa está sempre ligada à resposta que nós damos para Deus, irmãos. Existem várias coisas da nossa vida, da minha vida, da tua vida, que o Senhor nos leve agora a uma análise profunda agora. Existem várias coisas da nossa vida que está parada, sabe por quê? Porque a gente ainda não entendeu que aquilo que Deus nos deu está parado ainda na nossa mão e às vezes faz tempo que está parado. Está ali parado. Está parado. Então, Deus, Ele quer justamente que a gente trabalhe. Deus quer que justamente a gente faça com que aquilo possa prosperar, crescer. A nossa aprovação virá como resposta daquilo que Deus nos deu e de como estamos administrando. Porque, no geral, iremos comparecer diante dele para prestar contas. Observe que no final das contas, aquele servo, ele não entrou no gozo do seu Senhor. Muitos interpretam essa parábola de uma forma assim, geral, né? Alguns vão dizer, olha, e realmente, ela foi dita inicialmente para quem? Para os judeus. Jesus estava contando essa parábola para os 12 discípulos dele, direcionada para os judeus, mas ela tem a ver com os cristãos, tem a ver. E ela tem uma aplicação a ver com todo cristão, ou seja, o cristão que realmente ele é prudente e o insensato. Ele mostra aqui 2 cristãos prudentes e um cristão insensato. Os 2 prudentes certamente salvo, o insensato não entrou no gozo, foi lançado nas trevas. Porque ele era um cristão? Sim. Mas a disposição de servir, recebeu talento? Recebeu. Mas não usou de nada, não cresceu em nada, não abençoou em nada. Aquilo era dele. Veja só que há uma recompensa. Existe uma recompensa com aquilo que Deus estabelece a você fazer. Há uma recompensa, meu irmão, não se acomode não. Há uma recompensa, não terrena, mas celestial. Se a recompensa do final do mês para quem trabalha nessa terra é boa, imagina a recompensa, irmãos, eterna, como será?
Só que a gente se detém tanto nesse tempo, nessa vida, que a gente esquece de trabalhar para o Senhor. Deus nos dá recursos para a gente trabalhar para a gente o tempo todo. E a gente se perde, a gente se cansa de tanto trabalhar para a gente, se envolver com, quando eu falo trabalhar, é se envolver com as nossas coisas, e fazer as nossas coisas, de servir a nossa casa. No entanto, a Bíblia está dizendo que Deus nos chamou para algo maior. Não é proibido você trabalhar para você, cuidar da sua casa, cuidar do seu... Não, meu irmão. Mas a Bíblia quer dizer que isso daí faz parte de um todo, que comece na sua casa, mas que se estenda a outras pessoas também. Que se estenda ao reino de Deus, que Deus nos chamou como cristão para algo maior. Amém? Deus nos chamou para algo maior, que algo que realmente terá resultado. Certa vez eu vi o camarada falando, em resumo, ele dizia assim, né? Que a diferença do rico para o pobre é que o pobre, ele, em resumo, mais ou menos ele falava assim, né? É uma pessoa que de repente não tem muito lá o que fazer e ele está ali, muitas vezes na beira de um rio pescando, né? Passando o tempo dele pescando. E ele diz que o rico é aquela pessoa que trabalha a vida toda, e o sonho dele é uma hora parar para poder ir para a beira do rio pescar também. Então, a gente começa a ver, irmão, se na realidade as coisas dessa vida aqui, ela é passageira, se torna igual para todo mundo. Mas há uma recompensa futura, há uma recompensa maior, e nós trabalhamos em cima disso, claro. A Bíblia diz que se a gente esperar no Senhor só nesse tempo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós conhecemos e sabemos que Ele não é aquele que colhe aonde não semeou. Ele não é aquele que ajunta onde não espalha. Ele é um Deus fiel. Amém? Ele é fiel para nos recompensar, e ainda que trabalhemos para Ele sem interesse, não é verdade? Ainda que trabalhemos para o Senhor com disposição de alegria, por quê? Porque Ele nos deu, porque Ele nos capacitou, nos habilitou, entendemos, não temos o coração, eu não vou dar, irmãos, eu vou repetir o que certa vez eu ouvi de dois pastores. Ele diz assim, que o dinheiro de Deus está no bolso do povo de Deus. Eu memorizei isso. O dinheiro de Deus está no bolso do povo de Deus. E outro pastor, eu ouvi ele falando assim, que a parte mais difícil da conversão de alguém é o bolso. O bolso, às vezes, é a última parte a se converter, né? Porque geralmente as pessoas se apegam àquilo que é material. Infelizmente, isso é meio que natural. As pessoas se apegarem àquilo que é natural. Está entendendo? Agora, esse apego às coisas naturais não nos faz crescer. Esse apego às coisas terrenas, generalizando agora, material, terrena, qualquer coisa que é terrena, não nos deixa crescer. Aí eu quero terminar te incentivando da seguinte forma: não se apegue, não tenha amor, no sentido, né, de apego material, né, no sentido de idolatrar, no sentido, né, de poder querer desejar aquilo. Não se desapegue disso daí, não tenha amor nesse ponto de vista, né? Eu vou ofertar. Mas eu já estou, puxa, meu dinheirinho está saindo do meu bolso aqui, né? Puxa, eu vou ofertar, mas não, meu irmão, não se apegue a essas coisas. Não, a Bíblia diz que nós não podemos amar dois senhores. Então, de tudo que nós vamos servir, de tudo que nós vamos fazer, não se apegue, não coloque seu coração naquilo, mas abra mão, amém? Semeie, não tenha medo da semente, não tenha dó, não tenha apego à semente que você vai semear, não tenha dó, não tenha apego, sabe por quê? Porque ela produzirá, ela virá muito mais abundante, amém? Ela virá muito mais abundante, irmãos. A semeadura, irmãos, a semeadura de uma semente, irmãos, pensa comigo direitinho, de uma semente, a semeadura de uma semente de manga. Uma semente de manga, você vai e planta uma semente de manga, você plantou no seu quintal, está ali. Até ela crescer, chegar no ponto. Ela vai dar a primeira safra. Não sei quantas elas podem dar, nunca contei, não tenho ideia quantas mangas um pé de manga pode dar. Mas ela só dá uma safra e para isso, ela continua. Agora observa que cada fruto dela é uma semente também. E cada semente dela vai sendo semeada. Irmão, dá para entender o negócio, como é que funciona? Isso é em tudo na nossa vida. Às vezes, o nosso grande problema é que a gente não quer se desfazer daquilo que vai retornar para você.
tudo que você semeia, tudo que você manda, vai voltar para você. Então sirva a Deus com prazer, sirva a Deus com alegria, meu irmão. Porque aquele que nos recruta para o seu trabalho, irmãos, ele é fiel em todas as coisas, tanto na sua paga quanto na aposentadoria. Ele é fiel para nos fazer, para nos dar abundantemente muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, não se trave, não se apegue, irmãos, esse tempo é passageiro, essa vida está findando aqui. As notícias que a gente tem é só de findar, de terminar, de se acabar. Nós não conseguimos ter uma perspectiva para algo futuro, para algo mais além. Eu não consigo enxergar, mas eu particularmente, e não sou pessimista quanto a isso não, de forma alguma, mas biblicamente falando, irmãos, parece que quando a gente olha pela lente das Escrituras, a gente não consegue ver um futuro pela frente nessa vida, dessa forma não, irmãos. A gente está vendo Jesus voltar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E prestar contas.